Antes de começar, eu quero só contar. Vocês sabem que eu nasci em Belo Horizonte, Minas Gerais, né? Sou mineiro, apesar que agora sou cearense também, né? Aleluia. Mas eu vi uma piada sobre mineiro muito engraçado, né? O mineiro esfregou a lâmpada do gênio e o gênio apareceu e falou assim: 3 pedidos. Ele falou: olha, eu quero um queijo bem grande. Aí foi dado um queijo bem grande. Segundo pedido: quero um queijo maior ainda, muito grande. Outro queijo. Terceiro pedido, ele era solteiro, né? Ele falou assim: olha, eu quero uma mulher de Deus como minha esposa, muito linda, muito cheia do poder de Deus. Aí o gênio falou: eu pensei que você pediu outro queijo. Aí ele falou: mas pode? Se pode, então eu quero outro queijo, maior ainda. Mas, na realidade, é que nós não precisamos de acreditar em histórias, né, de pedir gênio, porque nós podemos pedir a Deus. E você viu esse pedido maravilhoso que o pastor Erivaldo e a pastora Andréia mostraram, que o pedido que Deus nos manda pedir: pede-me e eu te darei as nações por herança. Se você ver aquele contexto lá, isso era o pai falando com o filho, Jesus. Só que a Bíblia fala que nós somos co-herdeiros juntamente com Jesus. Então, essa oração é para nós fazermos. Pede-me, ele está dizendo, e eu te darei. Nós devemos orar por missões, nós devemos estar envolvidos em missões. Missões não é só além-mar. Missões começa com o seu vizinho, com o seu parente. Começa com as pessoas que moram perto de você. Você tem paixão por essas vidas? Você tem paixão por essas almas? Uma alma vale mais do que o mundo inteiro, porque o próprio Jesus disse que importa o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Então uma alma vale mais. Mas eu lhe pergunto: quantas almas você já ganhou para Jesus? E é sobre isso que eu quero falar hoje. É como ter paixão pelas almas. Eu tive o privilégio de crescer numa família apaixonada pelas almas. Eu sou o caçula dessa família. Desde pequeno, eu via meu pai e minha mãe chorando pelas almas perdidas, dando a sua vida pelas almas perdidas, recusando propositalmente uma vida onde eles podiam ter todo o luxo do mundo para poder vir aqui no Brasil e dar sua vida para ajudar outras pessoas a conhecer Jesus. Todos nós 5 filhos, eu sou o caçula, nos tornamos missionários tempo integral. Por quê? Porque nós vimos essa paixão que meus pais tinham. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você cresceu, por acaso, num ambiente com essa paixão pelas almas? Talvez você diga não. Então deixa eu te dizer o seguinte: seus filhos podem crescer nesse ambiente. Você pode viver e conviver com esse ambiente. Eu lhe convido, vamos mergulhar na paixão pelas almas. E o nosso texto que nós vamos estar lendo é em Apocalipse. Abra sua Bíblia lá, por favor, Apocalipse, capítulo 3. Diz a palavra de Deus: Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus.
conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui nós vemos, irmãos, um texto assim impressionante, de uma igreja que a Bíblia não fala de nenhum pecado grave no sentido de adultério, roubo, assassinato, nada disso. Mas a Bíblia fala que era uma igreja que não agradou a Deus. É a igreja de Jesus que se encontrava na cidade de Laodiceia. E é interessante porque a Bíblia, no livro de Apocalipse, fala de 7 igrejas. E essas 7 igrejas, elas simbolizam 7 tipos de igrejas e 7 tipos de cristãos que existem hoje em dia e que sempre existiu. Mas também, num certo sentido, pode ser interpretado sobre 7 eras diferentes da história da igreja. E essa é a 7ª igreja. Em outras palavras, aquela igreja que fica mais perto do fim do mundo, da volta de Jesus, é como se fosse a era de Laodiceia. E muitos creem que nós estamos nesta era agora, antes da volta de Jesus, na 7ª era. Então você pode notar aqui que ele fala aqui, a partir do versículo 14, nós vamos estudar esse texto juntos. Olha o que ele diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Aí ele diz o seguinte, olha o que ele diz: assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ele está dizendo, olha, eu conheço as tuas obras. São obras razoáveis, não são obras ruins. Vocês estão fazendo muitas coisas boas, mas não está com a paixão. Não está com a paixão por Deus, a paixão pelas almas. Não são obras quentes, não são obras frias também. Vocês não estão seguindo o diabo, nada disso. São obras razoáveis, são obras mornas. É interessante que Deus usa de uma ironia impressionante nesse texto, porque quem estuda a história da cidade de Laodiceia sabe que Laodiceia era uma cidade muito rica, muito próspera. Só que Laodiceia tinha um grande defeito, por isso que Laodiceia nunca se tornou uma das cidades principais do Império Romano. Apesar de ser muito, muito rica, ela não podia se tornar uma das cidades principais. Sabe por quê? Porque toda cidade que tinha que se tornar uma cidade muito, muito, muito importante, essa cidade tinha que ter seu próprio abastecimento de água. Se a água fosse canalizada de fora para dentro, a cidade se tornava vulnerável aos seus inimigos, porque
os inimigos podiam cortar o suprimento da água e assim a cidade sucumbir aos seus inimigos. As muralhas não iam poder proteger a cidade, porque ela ia morrer de sede. E Laodiceia não tinha suas próprias fontes de água. A água que abastecia Laodiceia vinha de alguns quilômetros de distância, onde tinha fontes de águas minerais, só que eram águas térmicas. E essas águas, nas suas fontes, eram muito quentes. Então, ao serem canalizadas para Laodiceia, elas não chegavam quente mais, mas também não chegavam frias, elas chegavam bem mornas. E os laodicenses sabiam muito bem que era horrível tentar beber aquela água morna. Eles pegavam aquela água morna canalizada para a cidade deles, eles colocavam em potes de barro, deixavam esfriar, para depois tomarem aquela água. Eu não sei se você já alguma vez tomou assim rapidamente, quando você estava com calor, água morna. Uma vez eu lembro que eu estava lá em Santarém, no nosso acampamento em Alter do Chão, um acampamento de jovens, e eu suando, e eu quente, e eu com sede. Eu entrei na nossa cabana lá onde nós estávamos ficando, e eu vi que no pote lá de água mineral ainda tinha um pouco de água, mas o que eu não vi é que ele já estava pegando o sol, aquele sol da Amazônia, há muitas horas. Então ele já estava bem, uma água bem morna. E eu fui tomar bem rapidamente, que eu estava com muita sede. Eu tomei. Quando eu tomei tão rapidamente, quase que provocou um vômito. E aí eu sei muito bem o que quer dizer isso. Deus fala: olha, vocês são que nem essa água que entra na sua cidade, laodicenses. Vocês não são nem quente, nem frio. E Deus fala: olha, eu até prefiro que vocês sejam frios do que mornos. Decida, ou seja quente, ou seja frio, mas não seja morno. Ele diz: seja quente ou seja frio, vai com tudo ou vai com nada. Sabe, Deus gosta de pessoas que se entregam inteiramente, que sejam radicais, que são radicais. O problema com os laodicenses é que eles tinham essa atitude de autossuficiência, né? Por ser uma cidade muito rica, a atitude deles, da cidade, o povo da cidade, o orgulho da cidade havia afetado a igreja na cidade. E a própria igreja de Jesus, eles também tinham essa mesma atitude. Aquela atitude: não, estamos muito bem, obrigado, estamos satisfeitos com a nossa vida espiritual, né? Você sabe que nós devemos ser muito gratos por tudo que Deus tem nos dado, mas nunca chegarmos ao ponto de estarmos satisfeitos. Eu sou muito grato por tudo que Deus tem feito na minha vida, no meu ministério, mas com bilhões de pessoas morrendo, indo para o inferno, eu não estou satisfeito. Eu quero que Deus me use muito mais. E eu quero ser um canal hoje de Deus, para que gere pelo Espírito Santo uma santa insatisfação na sua vida, meu irmão. Porque se você quiser ser um cristão quente e não sofrer dessa síndrome da mornidão, é importante que você comece a ter essa santa insatisfação, a dizer: Deus, eu quero ser usado, eu quero ser um instrumento nas suas mãos, eu quero, através de mim, que o Senhor possa ganhar muitas almas, ganhar muitas vidas. Sabe, Deus valoriza o vazio. Interessante. Deus valoriza quando a pessoa ela é quebrantada, ela admite da sua carência. Isso atrai o coração de Deus. Quando a pessoa é autossuficiente: não, estou tudo bem, muito obrigado, estou tudo bem. Isso Deus fica triste com essas atitudes. Mas quando a pessoa fala: eu preciso de ti, eu estou vazio de ti, eu preciso mais de ti. Deus valoriza o vazio. Você lembra daquela viúva que o profeta chegou para ela e falou assim: pega todas as vasilhas que você puder. Pega todas as vasilhas vazias. Vasilhas vazias. Diga: vasilhas vazias. E aí ele disse: olha, pega todas
Aí ela foi derramando aquele óleo, lembra? E ela ia morrer de fome. Mas Deus agora estava dando um suprimento para que ela e o seu filho pudessem sobreviver toda aquela grande fome que a terra estava passando. Ela ia vender aquele azeite e ela ia sobreviver muito bem. O que aconteceu? Quando a última vasilha vazia estava ficando cheia do azeite, aí acabou o azeite que estava no pote. Em outras palavras, se ela tivesse tido mais vasilhas vazias, ela teria enchido mais vazias. O azeite não teria acabado. O azeite só acabou quando acabou o vazio. Assim também, na sua vida, o nível de unção, o nível de suprimento, de milagres, é determinado pela quantidade de vazio que se apresenta diante de Deus. Você está entendendo? Então, se você é autossuficiente, não precisa de nada, então você não ganha unção nenhuma. Se você só é um pouco carente, oh Deus, eu preciso de um pouco mais da tua graça, então Ele vai te dar um pouquinho de azeite, porque você só está com um pouquinho de vazio. Mas se você preparar muito vazio para Ele, você está abrindo as portas, porque a quantidade do seu vazio é que determina qual vai ser a quantidade do óleo, da unção, da glória de Deus que vai vir sobre a sua vida. Glória a Deus. Sabe, Jesus disse em João capítulo 15, versículo 5: sem mim nada podeis fazer. Nós temos que chegar a essa revelação. Nós temos que ter revelação de quanto que a gente não é nada. Sabe, muitas vezes, irmãos, deixa eu falar, às vezes você tenta vencer um pecado, vencer um hábito mau. Talvez você está tentando, viu, jovem, vencer a masturbação. Talvez você, irmão, assim como eu, está lutando contra comer demais, ter domínio próprio, né? E sabe, às vezes Deus permite, num certo sentido, essa frustração para aumentar, para você se depender mais dEle, para você buscar mais dEle, sabe? Quanto mais você reconhecer que sem Ele você não pode fazer nada, aí você estará pronto para receber a revelação de que com Ele tudo você pode. Tudo você pode daquele que te fortalece. Mas para você ter essa revelação de Cristo morando dentro de você, você primeiramente tem que ter a revelação de quem você é sem Jesus. Você tem que ter essa revelação. Você jamais vai poder ter revelação de tudo que você pode fazer com Jesus, se você não primeiramente não tiver a revelação de quem você é sem Jesus. Você tem que ter essa revelação. Você tem que chegar a um ponto que você fala: ai de mim, se for de mim mesmo eu estou frito, assado e cozido. Eu preciso de Jesus. A gente chega a essa, se você não chegar a essa conclusão, poxa, sem Jesus eu estou frito. Enquanto você pensa, não, eu sou um cara que eu dou conta de dar a volta por cima, eu dou conta de vencer, eu dou conta. Aí você ainda está muito cheio de si. Você não está com vazio suficiente. Você não teve ainda a revelação de João 15, 5. Que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Essa era a situação da cidade de Laodiceia. Olha o que ele fala aqui no versículo 19. Ele diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Agora vamos só ver aqui. Olha o que ele diz. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz. Olha, o pior estado de miserabilidade não é quando a pessoa sabe que ela está vazia, sabe que ela precisa de Deus. Não, aí ela está pronta, ela é agora
uma candidata para receber as vitórias celestiais. Mas o pior estado de miserabilidade é quando aquela pessoa não sabe que ela é vazia, quando ela se acha o rei da cocada preta e ela não é. Ele fala, ele diz, olha o que ele diz, olha o que ele diz, queridos, olha o que ele diz. Ele fala assim: tu nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Feche os seus olhos só por um pouco e admita diante de Deus, diga assim: Deus, sem o Senhor eu sou nada, não posso fazer nada, e reconheço a minha carência, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti. Você sabe que até hoje os cientistas não descobriram como que as partículas de um átomo continuam juntas, elas deviam se repelir. Eles não sabem o que é que mantém o universo junto. Eles não sabem, eles não estão entendendo. Você sabia que você depende de Deus até para continuar vivo, para respirar? O que mantém a Terra indo ao redor do Sol? O que mantém o universo em ação? Tudo é Deus. Nós dependemos dele, nós precisamos dele. Ele é tudo, e nós temos que ter essa dependência. Olha o que ele diz. Olha, irmãos, esse texto é muito forte. Versículo 18: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Agora, Deus continua com sua santa ironia. Por quê? Aí, a cidade de Laodiceia, ela tinha 3 fontes de comércio principais. Como eu disse, era uma cidade muito rica. Uma dessas fontes de comércio era o sistema bancário. É isso mesmo. Já naquela época tinha um sistema até um tanto sofisticado de bancos. E Laodiceia era uma das cidades principais de todo o Império Romano, o centro bancário. Não sei se você sabia disso. E veja bem, claro que o banco, toda a riqueza era baseada na quantidade de ouro. Então, eles se achavam muito orgulhosos por causa do grande sistema bancário que eles tinham, por causa de tantas barras de ouro que naqueles bancos tinham para garantir a base financeira do comércio internacional que acontecia, baseado no sistema bancário de Laodiceia. E Deus fala aqui para aquela cidade rica, orgulhosa. Ele diz para os irmãos lá, ele diz: olha, aconselho-te de que mim compres ouro, mas um outro tipo de ouro. Não é esse ouro que vocês têm aí, é um ouro refinado pelo fogo espiritual, para te enriqueceres, porque tu não sabes que tu és pobre. O que significa esse ouro? Esse ouro é a riqueza espiritual que vem através do fogo das tribulações. Você sabia que toda vez que você passa uma tribulação, é uma oportunidade para você se enriquecer espiritualmente? Olha para o seu vizinho, diga assim: não fuja das tribulações. Diga para ele: é uma grande oportunidade para você se enriquecer espiritualmente. Você sabe que quando alguém fala mal de você, Deus está querendo te enriquecer. Você sabe que só mangueira que dá muita manga que leva pedrada? Olhe para o seu vizinho e fala assim: quando vier as pedradas, dê glória a Deus. É sinal que você está ficando rico. Amém? Espiritualmente que eu estou falando. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, aí ele continua o texto. Olha aqui, ele fala: aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires.
Eu falei que Laodiceia tinha 3 fontes de comércio principais. Primeira fonte, aliás, uma das fontes era o sistema bancário. Outra fonte, sabe o que era? Era a fabricação de tecidos que eles tinham. Eles tinham um comércio de roupa muito forte. Só que essa roupa era uma roupa peculiar, porque eles tinham um tipo de tinta que eles tingiam a roupa de um preto, um negro, lindo, lindo, lindo. Então a roupa negra, a roupa preta de Laodiceia é famosa no mundo todo. Alguém via outro usando uma roupa preta, né? Igual hoje em dia talvez fala assim, opa, é de Milão, né? Ou é de Paris. Hoje, né? Naquela época era, poxa, é de Laodiceia. Aquela roupa preta, muito, era uma tinta muito especial, era a moda do momento. Era essa roupa preta que vinha de Laodiceia. E Deus, na sua santa ironia, ele fala assim: vocês acham que vocês estão muito bem? Vocês estão pobres, cegos e nu. E eu te aconselho que compre agora, não é uma roupa negra de vocês que vocês têm aí não, mas vestiduras brancas para te vestir. Isso fala de quê? Nudez fala o quê? Fala de vergonha, fala de se expor, fala de o quê? Fala de falta de santidade. As vestiduras brancas é a santidade. Sabe, quantos cristãos, irmãos, estão enchendo sua mente de lixo, ficam vendo tantas indecências na televisão. Eu dou graças a Deus, porque desde pequeno nossos filhos estão treinados, e eu também há muitos anos, desde solteiro, pratico isso. Se aparecer uma cena indecente, imoral, eu estou assistindo um filme, talvez com minha família, qualquer coisa, eu fecho meus olhos mesmo, olho para outro lugar. Um dia lá em Santarém, eu lembro que apareceu um circo. Aí nós falamos, que legal, vamos para o circo. Mas não sabia que o circo estava do jeito que estão hoje em dia, né? Porque nós fomos lá para o circo e tinha tanta mulher mal vestida, ou quase de nada de roupa, que a maior parte do circo, eu e os meus filhos, tivemos que ficar assim. Não valeu esse circo, não. Pô, mas que coisa. Porque as mulheres estavam exageradamente indecentes, imodestas. O que acontece? O que a Bíblia fala? Eu não colocarei coisa imunda diante dos meus olhos. Sabe, nossa mente é como um computador. Se você ficar programando lixo, vai sair lixo, meu amigo. Você tem que controlar. Você tem que controlar. Tem pessoas que falam, isso aí é besteira, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver? Então a Bíblia não é verdade. Porque a Bíblia que fala que é para você não colocar coisa imunda diante dos seus olhos, nós temos que andar em santidade. Eu lhe pergunto, você está andando em santidade? Você está andando em santidade? Seus olhos são santos, sua mente é santa, sua boca é santa. Você está conseguindo andar em vitória nesta área moral? E Deus te dá graça. Deus te dá graça. E o que nós devemos fazer? É compaixão por Deus, nos jogar diante da sua presença e falar: Deus, eu quero andar em santidade. A Bíblia fala que o grande exército que vai conquistar a terra para Jesus, ela é vestido de vestimentas brancas, que andam em santidade. Isso não é roupa natural, está falando de roupa espiritual, está falando de andar em santidade. A marca que caracteriza a multidão que vai ganhar o mundo para Jesus é a santidade, é a santidade. Aí ele não para aí, olha o que ele diz. Ele diz: eu te aconselho para comprar ouro refinado pelo fogo, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Diga por favor em voz alta: colírio para ungires os teus olhos, para que vejas. Agora, veja bem, a terceira
a terceira fonte de comércio, que na realidade era o principal, famosa pela roupa negra que eles fabricavam, ela era famosa pelos bancos, mas a razão principal que Laodiceia era famosíssima no mundo todo, era por causa do colírio que produzia lá. Aliás, no mundo todo daquela época, o maior centro oftalmológico do mundo ficava em Laodiceia. Todas as pessoas ricas que tinham problema de olhos iam lá para consultar os médicos de lá, porque eram os melhores médicos oftalmologistas do mundo que existiam naquela época, todos trabalhavam lá. E lá tinha um colírio tão especial que eles fabricavam lá. Esse colírio realmente funcionava e ajudava muito as pessoas que tinham problema nos olhos. Então, o que mais trazia orgulho para Laodiceia era o centro oftalmológico e esse colírio que era produzido lá na cidade deles. E Deus fala assim: vocês pensam que vocês estão tudo bem? Eu digo que vocês são pobres, cegos e nus. Compre de mim um colírio espiritual para ungir os teus olhos, para que vejas. Por quê? Porque, sabe, irmãos, nós temos que enxergar como Deus enxerga as pessoas. Nós temos que enxergar o mundo perdido como Deus enxerga. Quando Deus olha para o mundo, num verdadeiro sentido, Deus só vê dois tipos de pessoas. Uma, aquela pessoa que já nasceu de novo, cujo nome já está escrito no livro da vida. E outra, aquela pessoa que ainda não nasceu de novo. O coração de Deus chora por essas almas. E eu lhe pergunto: você já chorou alguma vez pelas almas perdidas? Você tem compaixão pelas almas perdidas? Eu estou lhe convidando para mergulhar juntamente comigo, compaixão pelas almas. Vamos ganhar fortaleza para Jesus. Vamos ver fortaleza sendo transformada por Jesus. Só nesses bairros populares aí da Água Fria, dessa região aí, uma pequena região aí da Alvorada, Pissarreira, essa região aí, em 60 dias houve 30 assassinatos. 30 assassinatos. Nós temos células nesse momento de jovens. Isso é um fato, não estou exagerando, de jovens, adolescentes, que estão seguindo Jesus, mas eles não podem nem ir para a escola. E alguns mais velhos não podem nem ir para o trabalho também, porque estão totalmente lá. Por quê? Por causa das gangues do outro bairro, que querem matar qualquer um daquele bairro que sair. Qualquer jovem daquele que sai, pá, leva tiro. Então ele fica isolado, ele fica preso lá dentro do bairro dele, não pode nem sair. Por isso nós estamos até programando uma grande caminhada da paz, com um grande culto lá dentro. Eu estava ontem falando com o Filipão, porque o Filipão congrega agora na nossa igreja, ele quer realmente ajudar, ele vai doar o tempo dele também para estar cantando, lá no meio desses bairros populares. Nós vamos estar ganhando almas para Jesus, vamos estar pregando, nós vamos ver Jesus transformar. Marque minhas palavras, a situação vai mudar em nome de Jesus. Ela vai mudar. Oh, aleluia. Deixa eu te falar uma coisa. Deus quer fazer a obra. Você está vendo como Deus vê? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou te mostrar aqui o meu versículo, um dos meus versículos favoritos na Bíblia. Não é um dos versículos favoritos da Bíblia em geral. É um dos versículos favoritos na Bíblia acerca do diabo. Acerca do diabo, você vai ver por que eu falo isso. Abra sua Bíblia lá, Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20. Versículo 10. Isso aqui mostra o final do diabo. Ele que tem trazido tanta tristeza, divórcio, briga, miséria, violência, estupro de crianças. E a Bíblia mostra que ele vai ter que ser um dia punido eternamente. Olha o que diz aqui, Apocalipse 20, versículo 10. O
o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. Quer dizer, a trindade diabólica. O diabo, né, Satanás, a besta e o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Aonde que eles serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos? No lago de fogo, não é verdade? Agora, nesse mesmo capítulo, eu vou te mostrar o que, na minha opinião, talvez seja o versículo mais triste de toda a Bíblia. Nesse mesmo capítulo, olha, versículo 15, desse mesmo capítulo, Apocalipse capítulo 20, versículo 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Deixa eu falar uma coisa, o lago de fogo não foi feito para o ser humano, ele foi feito para o diabo e os anjos que rebelaram contra Deus lá no céu. O problema é que muitos têm seguido o caminho do diabo. E Deus nos incumbiu com a mensagem das boas novas do Evangelho, de anunciar para todo mundo: ei, Jesus já morreu, levou os seus pecados, levou o castigo que você merecia, Jesus já sofreu por você. Se você agora arrepender dos seus pecados e entregar a vida a Jesus, de graça você pode receber a salvação, a transformação, uma nova vida. Deus nos incumbiu com essa mensagem, gente. Nós temos essa mensagem. Nós temos nessa mensagem. Sabe, certa vez os discípulos, lá em Lucas capítulo 10, chegaram animados para Jesus. Jesus, em teu nome, até os demônios submetem, né? Quando a gente expulsa, eles vão embora. Jesus falou: é verdade, eu vi quando o diabo foi expulso do céu, vocês têm autoridade, eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Só que aí, você já viu o próximo versículo? Ele falou: não obstante, não vos alegreis, porque os demônios se vos submetem, mas sim porque os vossos nomes estão arrolados lá no céu. Eu lhe pergunto, o seu nome está lá? Essa é a coisa mais importante, é a pergunta mais importante que alguém podia fazer para um outro ser humano. O seu nome, você tem certeza que seu nome está escrito no livro da vida? A Bíblia fala: quem tem o Filho já tem a vida eterna. Quem não tem o Filho não tem a vida eterna. Jesus disse: quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Você tem certeza? Certeza que seu nome está escrito no livro da vida? Se a sua resposta é sim, então a segunda mais importante pergunta é essa: quantos outros nomes você está ajudando a garantir que sejam escritos lá nesse livro da vida? Não é mesmo? Não existe outra pergunta. Sabe, quem importa? Olha, eu vou te falar uma coisa. Para mim é o seguinte: eu preferia nunca nem ter tido filhos, se algum filho meu fosse um dia eternamente sofrer no lago de fogo. Eu falei isso para Deus antes de ter filhos. Eu falei: Deus, vou ter filhos com temor e tremor, porque eu quero que meus filhos sigam o Senhor. Eu quero que meus filhos sigam o Senhor, Pai. Que importa um homem ganhar o mundo inteiro e perder sua família? Mas eu estou vendo que meus filhos estão seguindo Jesus, e eu vou ficar orando e trabalhando nessa direção. Eles vão ficar seguindo Jesus, eu tenho certeza. Mas eu vivo só por uma razão. Não tem outra razão que eu vivo. Eu vivo para Jesus, para minha família e para garantir quanto mais nomes vão ser escritos nesse livro da vida. Eu sou um santamente obcecado em cima disso. Eu trabalho para isso, é para encher aquele livro da vida lá no céu. Em nome de Jesus. Olha para o seu vizinho e fala assim: em nome de Jesus, seu nome já está escrito lá. E se não tiver, hoje vai estar. Amém? Aleluia, aleluia. Agora, veja bem, eu lhe pergunto: como ter paixão pelas almas? Está escrito lá, olha o versículo 20. Olha o versículo 20, o que ele diz aqui, nesse texto. Voltando para o próximo texto, Apocalipse 3:20. Ele diz: eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Irmãos, nós usamos esse versículo como um versículo de evangelismo, para a pessoa que ainda não converteu. Olha, Jesus está na porta do seu coração, está batendo. E pode ser usado para evangelismo, mas o contexto aqui não é para alguém que não converteu. Esse contexto é para alguém que até já converteu, mas está tão morno, está tão apagado espiritualmente, que é como se Jesus estivesse do lado de fora, querendo ter uma intimidade maior com você. Se você quer poder ganhar mais almas para Jesus, se você quer poder ter esse colírio pingado nos seus olhos, para você ver as almas perdidas como Deus vê as almas perdidas, quando esse colírio é pingado nos seus olhos, aí que você vai poder fazer como Jesus mandou os discípulos: erguei os olhos e vede os campos que estão brancos para a ceifa. É só quando o colírio está pingado nos seus olhos que você fala: meu Deus, tanta gente perdida, tanta gente que precisa de Jesus, meu Deus, como eu preciso dar minha vida para isso. Eu lembro que eu estava fazendo, eu formei em faculdade teológica, mas eu completei um curso de música na faculdade de música jazz, lá em Berkeley, em Boston. E eu lembro, enquanto eu estava fazendo Berkeley, era a primeira vez que eu não estava numa escola evangélica. E eu estava lá no centro de Boston, a cidade de Boston, e eu vi tantas pessoas que não tinham Jesus. Eu lembro que eu entrei dentro do quarto do meu dormitório lá, tranquei a porta e eu comecei a chorar. Irmãos, eu acho que quase nunca na minha vida eu chorei tão forte, mas eu chorava. Eu falava: Deus, eu não acredito, tantas milhões de pessoas morrendo, indo para o inferno, eu não aguento isso. Nós temos que ganhar esse mundo para Jesus. Eu lembro, aquele dia marcou minha vida. Eu já estava decidido antes de dar minha vida só para a obra de Deus, mas naquele dia em diante, irmãos, eu me tornei, sabe, porque o colírio foi pingado nos meus olhos. Quando o colírio é pingado nos seus olhos, você começa a chorar pelas almas perdidas. Você começa a ver as almas perdidas. Você começa a ver. Mas qual é o segredo? O vertical que gera o horizontal. Você quer ganhar muitas almas? Ele fala: deixa eu entrar no coração, deixa eu ser íntimo com você. Nós temos que ser tão íntimos com Jesus que nós vamos ser igual aquele apóstolo João, o discípulo amado. Interessante, ele que se autodenominou discípulo amado. Eu que sou o discípulo amado. Você pode ver, o único lugar que ele é chamado discípulo amado é no livro de João, que ele escreveu. Não entendi. Tomou posse. Isso mesmo, ele tomou posse. Ele falou: eu sou amado. Amém? Muito bem, é isso mesmo. Diga assim: eu tomo posse. Eu sou o amado de Jesus. Diga assim: eu sou xodózinho dele. Agora, aí, olha o João. Ele tomava posse na prática. Ele que sempre estava perto de Jesus. Lembra, a Bíblia fala que ele até deitava a cabeça no peito de Jesus. Aquela amizade. Eu tenho alguns discípulos que são meio assim, melosos. Vem: pastor, você é meu pai, eu te amo. Eu não reclamo não, eu gosto disso. Eu falo: amém, irmão, te amo também. Aí veja bem. Aí o apóstolo João, a Bíblia fala, colocou a cabeça onde? No peito de Jesus. Quando você coloca a cabeça no peito de Jesus, aonde fica seu ouvido? Bem aqui no coração. E você vai ouvir, se você tiver intimidade com Deus, você vai ouvir as batidas do coração. E as batidas de coração de Jesus, se você ouvir, você vai ver como que é a batida. Ela faz assim: almas, 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 almas. Essa é a batida do coração de Jesus. Sabe, o que faz você chorar? O que faz você chorar? Eu lembro uma vez um obreiro lá em Santarém. Ele chegou, ele era lá do Ribeirinho, e ele chegou lá para o pastor Lucas e falou assim: pastor Lucas,
Nós estamos crendo para Deus dar um sistema de som para a nossa igreja lá no Ribeirinho. Nós estamos orando por isso. O Lucas doava muito e eles sabiam disso, né? Talvez era uma indireta. Nós estamos orando para isso, né? E o obreiro falou assim até: eu tenho até chorado para Deus dar esse sistema de som. Quando o obreiro falou assim, tenho chorado para isso, aí o meu irmão, que era tão apaixonado por almas, hoje ele está na glória, mas ele olhou para aquele obreiro e falou assim: irmão, você está chorando pela coisa errada. Você está chorando para Deus dar um som? Começa a chorar pelas almas. Quando você chorar pelas almas perdidas, Deus vai dar o som, Deus dá tudo, Deus vai suprir tudo. E eu lhe pergunto, o que faz você chorar? O que faz você chorar? O que toca no seu coração? Você está vivendo para a eternidade? Ou você está vivendo para essas coisas tão passageiras, tão transitórias, efêmeras? Ou você vive pelo valor das almas? Meu pai sempre dizia: somente uma vida nós temos e logo ela passará. Somente o que é feito para Cristo permanecerá. O David Livingstone, antes de morrer, David Livingstone, irmãos, foi um dos grandes missionários para a África. Talvez o primeiro missionário para a África. E ele era um médico muito famoso. E um homem muito famoso na Inglaterra. E toda a Inglaterra foi chocada quando ele abandonou tudo para ser um missionário na África. E ele trabalhou a vida toda na África, ganhando vidas para Jesus, evangelizando. Sabe? Ele foi para muitas tribos. Numa das tribos onde ele foi, depois que ele morreu, um missionário foi lá também. Só que o David Livingstone tinha começado nessa tribo antes dele morrer, então não tinha aprendido bem a língua do povo ainda. Mas ele, por ser médico, estava curando os enfermos, amando as pessoas. E não chegou a poder pregar naquela tribo, porque ele ainda estava aprendendo a língua daquela tribo, quando ele morreu. Aí foi outro missionário continuar o trabalho dele. O missionário aprendeu a língua, traduziu a Bíblia e foi ensinar para o povo sobre Jesus. Aí o povo todo falou assim: ah, nós já conhecemos Jesus. Já conhece Jesus? Sim, Jesus veio aqui já na nossa tribo. Jesus já veio aqui? Ele veio aqui, é esse mesmo Jesus aí da Bíblia, mesma coisa, curando os enfermos, amando as pessoas, cuidando. Aí foram ver, eles estavam se referindo ao David Livingstone. Ele não falava a língua deles, mas eles viram Jesus dele. Eles viram Jesus dele. Quando ele morreu, a Inglaterra mandou fazer o traslado do corpo dele e fizeram uma cerimônia enorme numa grande parada nas ruas de Londres. Parou a cidade de Londres para homenagear aquele grande homem de Deus. Os africanos, quando receberam a notícia, depois que ele morreu, mande o corpo para a Inglaterra. Eles falaram: tudo bem, a gente vai mandar o corpo, mas o coração é nosso. E eles tiraram o coração dele, do corpo dele, embalsamaram o corpo e enviaram para a Inglaterra. E os africanos pegaram aquele coração e, com tanto amor e tanto carinho, fizeram uma grande cerimônia honrando a vida daquele homem que deu a vida por eles. Eles falaram: o corpo vocês podem ter, mas o coração ele deu para nós, os africanos. Você está dando o seu coração para a vida das pessoas. Você está dando a sua vida para ajudar as pessoas a conhecer a Jesus. O Frank Buck era um caçador famosíssimo, inventor da famosa faca dos caçadores, a faca Frank Buck, a faca Buck.
E o Frank Buck ficou muito famoso nos Estados Unidos porque ele foi o primeiro que trazia os animais vivos da África para as crianças poderem ver em zoológicos. Porque antes disso, só traziam os animais mortos e empalhavam, né, os animais. Agora não, ele conseguia capturar os animais vivos da África, leões, girafas, elefantes, e trazer para a América. Então ele ficou muito famoso. Numa dessas vindas dele no navio da África, vinha um missionário que tinha dado a vida dele lá na África, dando a vida. Só que esse missionário, agora já tinha muitos missionários na África, ele não fica famoso não. Ninguém nem conhecia esse missionário. Isso é uma história verdadeira. Quando chegaram na América, quando o navio foi entrando no porto lá de Nova York, meus irmãos, o que tinha de faixas, e fogos de artifício, e balões, e era uma multidão esperando o Frank Buck, o nosso herói, vindo da África com os animais, e tal, e o prefeito, e a banda tocando, e todo mundo recebendo, e recepcionando o Frank Buck. O missionáriozinho, desceu com sua malazinha, viu aquela multidão, ninguém estava lá para recebê-lo. Ele já estava bem velhinho. Bem velhinho. Ele pegou a malazinha dele, foi para uma pensão barata, fechou a porta do quarto, se jogou na cama e começou a chorar. Ele falou: Deus, me perdoe, me perdoe, mas eu acho que isso não é certo. O Frank Buck está pegando animais. E todo mundo faz a festa quando ele chega em casa, quando ele chega no país dele. Eu chego no meu país, não tenho nem ninguém para me receber. E ele ouviu a voz de Deus. Deus disse: meu filho, você não chegou no seu país ainda, você não chegou em casa ainda. Você não sabe a festa que eu estou preparando para você. Somente uma vida nós temos. E logo ela passará. Somente o que é feito para Cristo permanecerá.